Capítulo 4. E a palavra de Samuel continuava a vir a ser para todo Israel. Israel saiu então para enfrentar os filisteus em batalha, e passaram a acampar-se junto a Ebenezer, e os próprios filisteus se acamparam em Afeque. E os filisteus passaram a pôr-se em formação para enfrentar a Israel, e a batalha ia mal, de modo que Israel foi derrotado diante dos filisteus, os quais golpearam cerca de 4.000 homens em cerrada fileira combatente no campo. Quando o povo chegou ao acampamento, os anciãos de Israel começaram a dizer: Por que nos derrotou Jeová hoje diante dos filisteus? Tomemos para nós de Silo a arca do pacto de Jeová, para que venha ao nosso meio e para que nos salve da palma da mão dos nossos inimigos. Portanto, o povo enviou mensageiros a Silo e trouxe de lá a arca do pacto de Jeová dos exércitos, que está sentado sobre os querubins. E estavam ali os 2 filhos de Eli com a arca do pacto do verdadeiro Deus, a saber, Ofni e Finéias. E sucedeu que, assim que a arca do pacto de Jeová entrou no acampamento, todos os israelitas irromperam numa grande gritaria, de modo que a terra estava em alvoroço. Também os filisteus chegaram a ouvir o som da gritaria e começaram a dizer: Que significa o som desta grande gritaria no acampamento dos hebreus? Finalmente, ficaram sabendo que a própria arca de Jeová tinha chegado ao acampamento. E os filisteus ficaram com medo, porque disseram: Deus chegou ao acampamento. Por isso disseram: Ai de nós, pois nunca antes aconteceu tal coisa. Ai de nós! Quem nos salvará da mão deste Deus majestoso? Este é o Deus que golpeou o Egito com toda sorte de matança no ermo. Sede corajosos e mostrai-vos homens, ó filisteus, para que não sirvais aos hebreus, assim como eles vos serviram, e tendes de mostrar-vos homens e lutar. Por conseguinte, os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e puseram-se em fuga, cada um para a sua tenda. E a matança veio a ser muito grande, de modo que de Israel caíram 30.000 homens a pé. E foi capturada a própria arca de Deus, e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E um homem de Benjamim saiu correndo das fileiras combatentes, de maneira que chegou naquele dia a Silo com as suas vestes rasgadas e com terra sobre a sua cabeça. Quando chegou, eis que Eli estava sentado na cadeira à beira do caminho, vigiando, porque seu coração ficara tremendo por causa da arca do verdadeiro Deus. E o próprio homem entrou na cidade para dar notícias, e a cidade inteira começou a clamar. E Eli chegou a ouvir o som do clamor. Ele disse, pois: Que significa o som deste tumulto? E o próprio homem se apressou para entrar e informar Eli. Ora, Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam parados, de modo que não podia ver. E o homem passou a dizer a Eli: Sou eu que vim da linha de batalha, e foi da linha de batalha que fugi hoje. A isso ele disse: Que coisa aconteceu, meu filho? Portanto, o portador das novas respondeu e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também uma grande derrota entre o povo, e também morreram os teus próprios 2 filhos, Ofni e Finéias, e foi capturada a própria arca do verdadeiro Deus. E sucedeu que, no momento em que mencionou a arca do verdadeiro Deus, ele começou a cair da cadeira para trás, ao lado do portão, e fraturou o pescoço, de modo que morreu, pois era homem idoso e pesado. E ele mesmo havia julgado Israel por 40 anos. E sua nora, esposa de Finéias, estava grávida, próxima a dar à luz. E ela chegou a ouvir a notícia de que a arca do verdadeiro Deus fora capturada e de que seu sogro e seu esposo tinham morrido. Então ela se dobrou e passou a dar à luz, porque lhe sobrevieram inesperadamente as dores. E na hora de ela morrer, as mulheres que estavam de pé com ela começaram a falar: Não tenhas medo, porque deste à luz um filho. E ela não respondeu, nem fixou nisso seu coração.
mas chamou o rapazinho de Icabode, dizendo: a glória exilou-se de Israel, referindo-se à arca do verdadeiro Deus ser capturada e referindo-se a seu sogro e a seu esposo. Por isso ela disse: a glória exilou-se de Israel, porque foi capturada a arca do verdadeiro Deus.